Volume 1. Capítulo 9. Peculiar transformação corporal. À medida que a rigidez se tornava mais intensa, os membros de Yi-Yun ficavam imóveis, enquanto ele sentia a dormência espalhar-se por seu abdômen e cabeça. Ele era incapaz de falar, ouvir ou ver. Ele só sentia seu rosto molhado de lágrimas, as lágrimas de Jian Xiaorou. Ela estava gritando com toda a sua vida, mas Yi-Yun só conseguia ver vagamente sua boca se mover. As vozes estavam esticadas e pouco claras. Yi-Yun não podia aceitar isso deitado. Com toda a sua determinação, ele conseguiu mover sua língua rígida. Língua, dizendo, Lian. Lian Shenjiu. Embora a voz de Yi-Yun não estivesse clara, Jian Xiaorou foi capaz de decifrá-la. Lian Shenjiu? Lian. Shenjiu machucou você? Yi-Yun já estava completamente incapaz de falar. Ele sentiu uma rigidez fria como a de um cadáver se espalhando em seu coração. Seu coração. Se seu coração endurecesse e parasse de bater, então sua vida teria acabado. Yi-Yun se sentia como um peixe deixado para secar, não conseguia se mover nem respirar. Tudo o que ele podia fazer era esperar pela morte. Inesperadamente, assim que a rigidez se espalhou por seu coração, ele sentiu uma sensação de frio começando a se desenvolver. Essa sensação de frio era requintada e familiar. Era como se a água pura da fonte estivesse limpando seu corpo. Cristal roxo. Yi-Yun se alegrou, era a sensação do cristal roxo. Nos piores momentos, ele sempre sentiria o cristal roxo. A rigidez já havia permeado todo o seu corpo, mas encontrou seu nêmesis quando chegou ao seu coração. Ele sempre mantinha o cristal púrpura perto do coração em suas roupas. Assim que o cristal roxo foi ativado, Yi-Yun sentiu um pequeno redemoinho em seu coração. Os pequenos redemoinhos podem não significar nada, mas Svi. Um som de luz soou. Sem luta ou suspense, Yi-Yun sentiu seu corpo ficar leve. O cristal roxo havia absorvido toda a energia que permeava seus meridianos. Toda a rigidez em seu corpo havia desaparecido. Yi-Yun sabia que já havia se recuperado completamente. Ele moveu seus 4 membros e percebeu que nada estava errado. Estava errado. Ele só estava coberto de suor devido ao seu nervosismo. Já está bem? Yi-Yun não podia acreditar que, assim que o cristal roxo foi ativado, ele ficou bem em menos de 1 segundo. Isso. O cristal roxo no coração de Yi-Yun o deixou sem palavras. O que exatamente é o cristal roxo? Yun-er, como você está? Não assuste sua irmã. Jian Xiaorou viu o corpo originalmente rígido e imóvel de Yi-Yun se movendo, mas havia um olhar bobo em seu rosto. Ela estava extremamente preocupada. Estou bem, irmã Xiaorou. Estou totalmente bem, e disse Yi-Yun quando sentiu que algo estava errado. Assim que ele quando terminou sua última palavra, ele sentiu algo fermentar em seu estômago. Sem aviso, uma náusea extrema tomou conta de Yi-Yun antes que ele vomitasse. Anteriormente, Yi-Yun vomitava apenas sucos gástricos quando seu estômago estava vazio, mas dessa vez foi diferente. Ele vomitou coágulos de sangue preto, com um cheiro rançoso. Isso horrorizou Jian Xiaorou. Nesse mundo estranho, vomitar era equivalente a declarar uma sentença de morte. Sentença de morte. Yi-Yun continuou vomitando sem parar. Além de vomitar, ele também transpirava um suor fedorento que era pegajoso. Parecia lama negra. Ao ver Yi-Yun suar e vomitar, Jian Xiaorou não se incomodou com o mau cheiro que enchia a casa. Ela se esforçou para limpar a boca de Yi-Yun e dar tapinhas em suas costas. Yun-er, não assuste a irmã. O que aconteceu com você? O que aconteceu? A voz de Jian Xiaorou
Tremia. E Yu não teve a chance de responder até vomitar todo o sangue negro. Mas, estranhamente, ele não se sentiu enfraquecido, ao contrário, sentiu-se ainda melhor. Além de ter o estômago vazio e estar extremamente faminto, ele se sentiu rejuvenescido. Yu sentiu que poderia comer um cordeiro e um porco assados inteiros se fossem colocados na frente dele. Irmã, estou bem. Só estou com fome e preciso de um banho. O suor pegajoso havia aderido ao seu corpo como uma casca de lama pegajosa e era indescritivelmente desconfortável. Yunir, você está com fome? Ao ouvir as palavras de Yiyun, Jian Xiaorou ficou encantado. Nos tempos antigos, uma medida de saúde era a capacidade de comer. Não importa se era o Lian Boe velho, seu apetite é o mesmo que o dos velhos, ou o objetivo de Zhu Jilian de Zhu Jilian para dissuadir o inimigo fingindo que comia muito, ambos afirmavam que o apetite era uma marca de saúde. Esse critério era digno de ser tomado como referência. Jian Xiaorou enxugou as lágrimas e correu para preparar a comida. Enquanto fervia o mingau de cereais, ela preparou a água do banho de Yiyun e limpou o vômito de Yiyun. Yiyun tomou um banho confortável. Ele nunca se sentiu melhor. O mais estranho foi que, depois do banho, Yiyun sentiu que sua visão estava ainda melhor. Ele podia ver claramente as gotas de água nas árvores a cerca de 8 metros de distância. Yiyun ficou um pouco atordoado, mas antes que pudesse pensar sobre isso, ele ouviu Jian Xiaorou gritar: "O mingau está pronto, Yunyi. O mingau está pronto, Yunyer, venha fazer sua refeição." Tudo bem. Yiyun também podia sentir os aromas do mingau de cereal. Estranhamente, o mingau de cereal que Yiyun teve problemas para engolir no passado tinha um sabor doce e delicioso. Yiyun terminou 2 tigelas grandes de mingau de cereais e sentiu o mingau ser digerido no momento em que entrou em seu estômago. Ele ainda estava com fome depois de comer 2 tigelas de mingau de cereal, mas se sentiu rejuvenescido e cheio de energia. Yunir, você está se sentindo melhor? Ao lado de Yiyun, Jian Xiaorou observava sem comer. Ela tinha ganhado esperança de que talvez Yunir estivesse realmente melhor. Jian Xiaorou pode não ser médica, mas ela sabia que o tratamento consistia em ventilar os vasos sanguíneos. Pensando bem, Yiyun vomitando sangue pode ser uma cena horrível, mas ele não vomitou sangue fresco. Mas sim sangue preto. Esse pode ter sido sangue congestionado no estômago de Yiyun. Pode ser bom que ele ter vomitado o sangue congestionado. Além disso, a camada de suor do corpo de Yiyun estava muito suja. Vomitar sangue congestionado e suor sujo. Seria uma bênção disfarçada para Yunir? Irmã, estou bem. Nunca senti nada melhor. Antes que Yiyun pudesse terminar de dizer sua frase, ele sentiu um corpo macio o abraçando. É ótimo que você esteja bem. Você assustou a irmã e disse Jian Xiaorou suavemente. Nessa região selvagem neste deserto repleto de assassinatos, abusos e morte, essa dupla de irmãos e irmãs tinha apenas um ao outro como parente. Ela abraçou Yiyun com força, com medo de perdê-lo no momento em que o soltasse. Depois de abraçá-lo por um longo tempo, Jian Xiaorou enxugou as lágrimas e examinou cuidadosamente Yiyun. Depois de se certificar de que ele estava bem, ela disse: Você mencionou anteriormente o nome de Lian Shenjiu. Foi Lian Shenjiu quem fez mal a você? Yiyun hesitou por um tempo antes de acenar com a cabeça. Irmã Xiaorou, eu acho que Lian Shenjiu tem uma queda por você. As palavras de Yiyun fizeram Jian Xiaorou corar. Você ainda é uma criança, não fale bobagens. Era realmente estranho para uma criança de 12 anos dizer tais palavras.
Lian Shenjiu, ele é muito malvado. Jian Xiaorou rangeu os dentes dizendo. Ela estava ressentida com o fato de Lian Shenjiu tivesse prejudicado seu irmão, mas ela era impotente contra ele, pois ele era muito forte. Ele tinha controle sobre todo o campo de preparação de guerreiros. Bem. De repente, houve um som alto. Jian Xiaorou pulou ao se virar e viu a porta do pátio. A porta do pátio aberta com um chute. O homem Abur havia entrado. Volume 1. Capítulo 10. A sensação do corpo peculiar. Ao ver o convidado indesejado, Yun franziu a testa. Esse intruso era a pessoa com quem eles entrou em um conflito durante a distribuição de ração. Yun também sabia seu nome, Zhao Tieshu. O que você quer? Ao ver Zhao Tieshu entrando, Jian Xiaorou ficou tensa. Suas mãos surgiram debaixo dos cobertores e secretamente agarrou a flecha escondida debaixo deles. Ei, garotinha, por que está nervosa? Hoje estou aqui a negócios. O jovem mestre Lian já se isolou para treinamento. Ele ficará isolado por 3 meses, preparando-se para atingir o nível de guerreiro do sangue púrpura. Nível de guerreiro de sangue púrpura em preparação para a seleção de guerreiros do reino divino Taiá. O patriarca ordenou que toda a tribo fosse para a montanha para colher ervas, que serão usadas pelo jovem mestre Lian para a preparação de sua vida. Para mergulhar. Cada pessoa tem que entregar até 8 onças de ervas diariamente. Colher ervas? Deixar de molho? E Yun se lembrou de que seu eu passado havia caído de um penhasco, para sua morte, enquanto colhendo ervas. Então, parece que as ervas colhidas são para os guerreiros ficarem de molho. Era patético colher ervas em uma idade precoce para os outros e cair para a morte enquanto fazia isso. Sem nenhuma compensação. Até mesmo suas rações foram retidas. 8 onças de ervas por pessoa por dia? Como isso é possível? Jian Xiaorou pensou furiosamente. Além disso, se eles fossem colher ervas, onde encontrariam tempo para fazer flechas? Sem as armas, como eles iriam trocar por rações com as grandes tribos? Não morreremos de fome? Morreremos de fome. Ha 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 ha. Você ainda está pensando em trocar por rações? Quando o jovem mestre Lian atingir o nível de guerreiro de sangue púrpura e for escolhido pelo reino divino Taiá, você não precisará mais trocar por rações. Todos nós nos mudaremos para a cidade, e eu lhe garanto. Garanto que você terá o suficiente para comer e beber. O homem disse sarcasticamente enquanto olhava com cobiça para Jian Xiaorou. Essa garotinha é uma beleza. Com o tempo, com uma nutrição melhor, ela definitivamente se tornará ainda mais bonita. Meu irmão se machucou enquanto colhia ervas. Seus pés ainda não são ágeis, mas você insiste. Insiste que ele tem que colher ervas. Você realmente quer a vida dele? Jian Xiaorou disse com uma voz trêmula. Yun havia originalmente caído para a morte, mas, tendo acabado de voltar à vida, seu corpo ainda estava fraco. Mandá-lo de volta para colher ervas era o mesmo que mandá-lo para a morte. Além disso, colher ervas não lhes dava nenhum benefício. Todas as ervas eram dadas à tribo sem compensação. O homem ouviu as palavras de Jian Xiaorou e riu com desdém. Como pode a vida de uma pessoa se compara à glória de todo o clã? Desde que o jovem mestre Lian atinja o nível de guerreiro de sangue roxo e seja escolhido pelo clã púrpura e seja escolhido pelo reino divino Taiá, ele beneficiará as gerações futuras e protegerá nosso clã por centenas de anos. Os livros de história do clã registrarão todos os seus feitos meritórios. Uma bênção tão grande para as gerações vindouras, mas você está regateando, com certeza não a aprecia. Além disso,
O patriarca ordenou isso para fortalecer seu corpo e torná-lo mais enérgico. Todos os restos de ervas serão devolvidos a você depois de terem sido preparados. Você pode então usá-las para mergulhar. No passado, esses restos eram reservados apenas para o campo de preparação de guerreiros. Quando o homem disse isso, Jian Xiaorou apenas agarrou a flecha em sua mão com mais força, até que seus dedos ficaram brancos. E se não conseguirmos atingir a cota? Não podemos fazer isso. O rosto do homem ficou frio. A tribo não cria lixo. Se você não consegue colher ervas, que direitos você tem de comer? Se não conseguir cumprir a cota, suas rações serão confiscadas. Muitos outros ainda estão esperando por essa comida. O homem disse e olhou para Yi Yun, que estava deitado na cama. Ele se lembrou de Yi Yun lhe causando problemas na frente da multidão. Mais tarde, Lian Shenji o repreendeu por ser incompetente durante a distribuição de rações. O coração de Zhao Tiechu imediatamente ardeu de raiva. Garoto, pare de fingir que está morto. Ouvi dizer que você estava ferido. Deixe-me ver exatamente onde você está ferido. O homem estendeu sua mão para agarrar Yi Yun. Ele estava deliberadamente tentando fazer Yi Yun sofrer, então seu empurrão foi extremamente forte. Yi Yun queria se esquivar do ataque repentino do homem, mas Yi Yun de repente sentiu como se o mundo tivesse desacelerado. Desacelerasse na frente de seus olhos. O olhar feroz daquele homem e suas ações estavam todos claramente refletidos nos olhos de Yi Yun. Incluindo o rosto preocupado de Jian Xiaorou, Yi Yun viu a flecha em sua mão sob o cobertor. Parecia que o tempo havia congelado. Os sons e o próprio ar pareciam ter se tornado parte de seu próprio corpo. Tudo era claramente percebido por Yi Yun. Com tudo desacelerado, uma sensação fria e clara foi sentida vindo do cristal roxo. A sensação fria do cristal roxo sacudiu o corpo de Yi Yun. Yi Yun sentiu que, naquele instante, ele poderia se esquivar da garra do homem, pegar a flecha de Jian Xiaorou, levantar seu corpo e enfiar a flecha na garganta do homem, matando-o. A sensação era extremamente intensa e as imagens de seu corpo fazendo os movimentos perfeitamente se desenrolavam em sua mente, dando-lhe a vontade de tentar. Mas, no final, Yi Yun decidiu não fazer isso, pois ainda não era o momento de virar o clã tribal Lian contra ele. O simples fato de agitar a multidão levou à intenção de matar de Lian Shenji. Se ele matasse ou espancasse um guerreiro da tribo, guerreiro tribal, as consequências seriam mais severas. Como poderia um garoto, que originalmente era fraco como uma mosca, matar um membro do campo de preparação de guerreiros? Isso não chamaria a atenção dos níveis superiores da tribo? Níveis superiores da tribo? Não havia como ele explicar a origem de seu poder. Ele olhou quando Zhao Tiechu se aproximou dele e recuou sem deixar rastros. Zhao Tiechu só conseguiu arranhar sua pele e pegar suas roupas. Zhao Tiechu originalmente queria bater em Yi Yun, mas ele não esperava errar quando Yi Yun se encolheu para trás. Se ele fosse agarrar outra vez, Zhao Tiechu perderia a face, então, com um grunhido, ele levantou Yi Yun antes de jogá-lo de volta na cama. Parece que esse macaco não está machucado. Amanhã ao pôr do sol, entregue as ervas para cada grama que estiver faltando, 10 libras de ração serão confiscadas. Ao terminar sua frase, Zhao Tiechu saiu e foi embora. Yun'er, você está bem? Jian Xiaorou perguntou preocupado. Mas Yi Yun não disse uma palavra. O que era aquele sentimento de um momento atrás? Zhao Tiechu, bem treinado, havia se movido tão lentamente quanto uma tartaruga na frente dele, tornando-o vulnerável à intenção de matar de Yi Yun.
Se não fosse porque Zhao Tiechu de repente ficou com Alzheimer, poderia ser que sua própria velocidade tivesse aumentado? Aumentado? Poderia ser, em meu corpo? Irmã Xiaorou, que nível masculino sou eu de novo? Yi Yun parecia ter percebido algo e perguntou impacientemente a Jian Xiaorou. Por que está perguntando sobre isso de repente? Yunir, no passado você não estava nem em um nível. Até mesmo o macho mais fraco de nível 5 pode levantar 100 libras. Yunir, você só conseguia levantar 30 quilos. 30 libras, hein? Yun ficou sem palavras, mas na tribo Lian, eles tinham que levantar uma pedra sobre suas cabeças. 30 libras era semelhante a um saco de arroz, uma criança fraca teria dificuldade para levantar isso. Onde estão armazenados os pesos de pedra da tribo? Yun perguntou. Atrás da aldeia, no campo de treinamento. Por que você pergunta isso, Yunir? Nada, Yun sorriu. Irmã, durma cedo hoje. Nós ainda temos que colher ervas amanhã. No meio da noite, o céu escuro estava cheio de inúmeras constelações brilhantes. Nessa época não havia iluminação pública e os pobres não estavam dispostos a usar suas lâmpadas a óleo. Portanto, toda a aldeia da tribo Lian era escura como breu. O campo de treinamento atrás da aldeia era um campo amplo. Os membros do campo de preparação de guerreiros. Guerreiros normalmente treinavam aqui. A sombra de Adak entrou sorrateiramente no campo de treinamento, olhando ao redor. Noite. Encontrei. Yun ficou encantado. Como Jian Xiaorou descreveu, havia fileiras de pesos de pedra dispostas no campo de treinamento. De 20 libras a 300 libras, havia até mesmo pedras de moinho de 500 libras e uns toneroler de 1000 libras. Yun estava aqui hoje para testar sua força. Ele queria saber quais mudanças seu corpo havia experimentado. E enquanto esperavam para recuperar seus poderes mágicos, elas trocaram informações, então uma explosão aconteceu em um canto do Palácio Real. Na sequência, um enorme pilar de luz desceu do céu e elas viram uma cena impossível onde um enorme exército de monstros, composto por dezenas de milhares e ainda fora das muralhas externas, foi completamente obliterado. Assim, as duas trocaram olhares. Hajime. Hajime-san. As duas responderam ao mesmo tempo. Por ora, devemos ir para o Palácio Real? NM. Xie e Yui concluíram que o autor dessa falta de senso comum era Hajime. Elas sorriram enquanto encaravam a gigantesca cratera onde os monstros desapareceram. Juntas, as duas seguiram para o Palácio Real, local onde Hajime deveria estar.